Boa noite, amigos que nos acompanham todas as quartas-feiras através das nossas redes sociais. Deus vos abençoe. A graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre vós. Convido você que tem Bíblia que abra no livro de João, capítulo 15, versículo 3. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 3, e assim diz as Sagradas Escrituras: Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Nós já estamos limpos pela palavra de Deus, aqueles que já aceitaram Cristo como Salvador. Pai, a tua palavra foi lida. Fala a nós nessa noite através do teu servo. Pedimos a tua graça em nome de Jesus. Amém. A Bíblia, ela é a autoridade única na vida do crente, daqueles que tiveram a vida transformada por Cristo. Porque ela é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus escrita. É aquilo que veio do coração, da mente de Deus para nós. Deus a inspirou aos apóstolos e eles escreveram e nós a temos como essa autoridade única sobre nossas vidas. Então, ela é purificação para os nossos caminhos. Que ele está dizendo que ela é purificação para os nossos caminhos. Vós já estáis limpos. Jesus estava conversando aqui com os discípulos e ele então passa esse ensinamento. O crente é purificado pela palavra de Deus. É porque os discípulos estavam conversando e quando ele falou para Pedro que se Pedro não deixasse lavar, ele não tinha parte no reino dele. Aí Pedro falando, disse: Senhor, então se assim me lava, Pedro queria logo que Jesus fosse banho nele, ou seja, lavasse todo ele. Ele disse: não, vocês já estão limpos pela palavra, vós já estáis limpos. Então, ela nos purifica, a palavra de Deus purifica, isto é, ela santifica o crente. A palavra de Deus, ela santifica o crente. Em João 17 e 17, João diz algo aqui muito importante. Vamos olhar aqui para João 17 e 7. João diz assim, rapidamente, deixa eu ver aqui, olha aqui, o que João nos diz aqui, 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus, ela é a verdade. Por isso ela santifica o crente. Ela é a verdade de Deus. Cristo é a verdade. Então ele estava dizendo que essa palavra purifica. Os discípulos já estavam purificados, limpos dos seus pecados. Porque eles eram homens de Deus. Eles já tinham crido em Cristo. Cristo era o seu Salvador. E aqui é quando a pessoa se converte. Quando a pessoa aceita Cristo como Salvador. A palavra de Deus o purifica. Purifica o homem, purifica a mulher, purifica o jovem, a jovem, o adolescente, todo aquele que entrega a sua vida a Cristo. Então, essa palavra da verdade que os discípulos receberam por fé. Os discípulos a receberam por fé. Então, ela purifica o coração do homem, como purificou o coração dos discípulos. Eles foram purificados, foram perdoados por Deus, para que eles pudessem ter comunhão com Deus, andar com Cristo. Eles foram purificados, tiveram o coração limpo, a mente agora deles estava totalmente conduzida pelo Espírito Santo, ou seja, por Cristo, né? Pela palavra de Deus. Eles estavam ouvindo a palavra de Deus, eles estavam ouvindo Cristo falar. E Jesus disse isso a eles, era uma garantia de Cristo, era ele que estava falando. E essas palavras não saíram dos lábios dos apóstolos, mas saíram dos lábios de Cristo. Vocês já estão limpos pela palavra. A fé na palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E eles ouviram, eles creram. Porque o Espírito de Deus faz essa obra na vida do crente, na vida da pessoa, quando ela ouve a palavra de Deus. O Espírito, por intermédio da palavra de Deus, ela refina o crente de toda impureza. É como o ourive, ele pega aquele ouro que está com toda impureza e ele coloca ali no fogo e o fogo tira toda aquela impureza. Então a palavra de Deus, ela tira essa impureza da vida do crente para que ele possa
viver para Deus e trabalhar para o Senhor e apresentar frutos dignos, frutos que glorifiquem a Deus, frutos em que seja aceitável ou aceitáveis perante Deus e que as pessoas olhem e vejam esses frutos que podem ser comidos. São frutos aceitáveis, não são frutos estragados, tá? Não são frutos com defeitos, frutos que vêm de Deus. Aí, sim, e então ele está dizendo, e ele diz que é para dar fruto, isto é, pelo que as pessoas fazem, o comprometimento com o serviço de Cristo. Cada pessoa que aceita Cristo como Salvador, cada crente, tem que demonstrar isso na sua vida, o comprometimento com a obra de Deus. É o comprometimento com Ele. Esse comprometer-se que é visto, é algo de dentro para fora, não é de fora para dentro. Porque é algo que vem de dentro porque houve uma transformação. É o trabalho do Espírito de Deus na vida do crente. Isso mostra submissão à vontade de Deus. Então, Deus nos santifica, isto é, Ele pôs-nos à parte para o seu propósito, de maneira que nós devemos odiar aquilo que Ele odeia. Odiamos o que Ele odeia e amamos o que Ele ama, gostamos daquilo que Ele gosta e fazemos aquilo que Ele faz, o que Ele quer. Então, Ele santificar isso é colocar de lado, separado. E Ele nos colocou de lado para quê? Nos separou para com um propósito. Deus tem um propósito e esse propósito dele também é nosso. Por isso que ele diz que para darmos frutos, porque temos um campo de trabalho a fazer. E esse campo de trabalho é evangelização. Evangelização. As almas perdidas que precisam de Cristo. O trabalho de Deus precisa ser feito. E Deus precisa ser visto também em nós. Isto acontece quando obedecemos a Deus. Tudo isso vai aparecer, esses frutos, Deus vai aparecer em nós através da nossa submissão a Ele, quando nós nos entregamos, nos humilhamos perante Ele, quando nós nos submetemos à vontade dEle e deixamos Ele agir. Como disse o apóstolo Paulo, já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Então, se você quer que Cristo seja visto na sua vida, a primeira coisa, número 1, é ser um crente em Jesus Cristo, nascer de novo. Segundo, submeter-se à palavra dEle, à vontade dEle, comprometer-se com a palavra dEle e trabalhar para Ele, porque Deus tem um propósito e o propósito dEle é nosso. Então Pedro nos diz, ele nos mostra que nós aprendemos que a palavra de Deus, ela nos purifica, ela produz um amor genuíno. A palavra de Deus, isso mostra, ela produz dentro de nós um amor genuíno, um amor puro, não é um amor falso. Primeiro, esse amor para com Deus, porque Ele nos amou primeiro. Então, é esse amor que nos faz amar uns aos outros, que nos faz amar a Deus. Esse amor que temos pelos outros é o amor de Deus. Então, os que nunca apresentam a marca do amor de Cristo é porque talvez ou nunca tiveram a sua alma purificada. Então, é necessário submeter-se ao amor de Deus, à vontade de Deus. Se Deus não é visto, se você não consegue apresentar nada de Cristo, tem alguma coisa errada se você é um crente. Se você ainda não é um crente, você precisa nascer de novo. Se você já é um crente, então preste bem atenção nisto. Porque Deus tem um propósito. E Ele quer que você, como um crente, apresente ou manifeste as qualidades deles em sua vida. Amém. Pai, a Tua palavra, mais uma vez, Senhor, ela foi dada e pedimos que o Senhor venha abençoar as pessoas que têm ouvido. Em nome de Jesus. Amém.